O Saber Direito apresenta as noções de processo penal. Saiba mais sobre inquérito, ação penal, defesa no procedimento comum, introdução à criminologia e as prisões no processo penal. O curso é com a professora Hanna Gomes. Olá, meu nome é Hanna Gomes, eu sou professora de Direito Penal e Processo Penal, especialista em docência do ensino superior e nessa aula nós vamos estudar algumas introduções e noções básicas da criminologia. Veja bem, criminologia é uma nova disciplina dentro da graduação. Essa temática ganhou tanta importância, tanta relevância, que deixou de se estudar a criminologia a partir de uma temática do direito penal. O direito penal é uma ciência própria, é um ramo do direito próprio que trata do crime em si e das suas punições e das suas sanções penais. Já a criminologia, ela é um estudo amplo, muito mais aberto, com mais conceitos e muito mais interdisciplinariedade. A criminologia já é uma ciência, já é considerada uma ciência a partir dos estudos que tem feito, dos temas que tem abordado e a partir dos resultados que tem demonstrado. Isso porque a ciência, ela exige que nós tenhamos um pensamento crítico, um pensamento filosófico pré-formado, para que então nós possamos analisar a criminogênese, a gênese do crime. O porquê acontece um crime no mundo real, quais são os conceitos que permeiam esse crime dentro da criminologia, fora daquela temática dogmática, daquela temática legalista e legislativa do direito penal. A criminologia é tão importante que ela vai servir de base para as políticas públicas, as políticas criminais, as políticas de segurança pública e até mesmo políticas de educação e saúde. Ela é um instrumento para o Estado para entender melhor o seu próprio cidadão, a sua própria comunidade, a sociedade como um sistema macro, fazendo com que o Estado possa então ter melhores ferramentas para prover os seus objetivos, ou seja, o bem-estar social. A criminologia, a partir do seu estudo, ela vai abranger muito mais sujeitos, muito mais temas e muito mais conteúdo do que a própria ciência do direito penal. Veja bem, o direito penal, ele não analisa a vítima, ele não analisa as circunstâncias daquele local, ele não analisa o porquê aquele fato aconteceu. Nós sabemos que o direito penal e o direito processual penal, eles chegam um pouco atrasados na nossa ciência, na nossa vida, na prática do nosso dia a dia. Isso porque são disciplinas, são matérias que chegam depois que o fato aconteceu. Não é verdade? Para a aplicação do direito e para a aplicação do rito, dos processos e dos procedimentos penais, nós precisamos que tenha ocorrido um crime ou uma contravenção penal no mundo real. Ou seja, o direito penal, a legislação penal, ela chega depois que o fato aconteceu. Ela chega para punir, para processar, para buscar a verdade de algo que já aconteceu, que já alterou a sistemática, o bem-estar social, já violou direitos e garantias fundamentais, que já perpetrou aí uma conduta lesiva dentro da sociedade. Então, sabendo disso, a criminologia é um estudo voltado para a prevenção de crimes, para melhor entender os sujeitos, os atores daquele crime e também a sua vítima, o seu ofendido, fazendo com que possamos ter um maior entendimento social. Há quem diga que a criminologia não é nem uma ciência jurídica, mas sim uma ciência antropológica, que estuda o sujeito e a sua atividade, o seu papel dentro da sociedade. Porém, como ramo de estudo penal, ele vai aí complementar o direito penal, complementar o estudo e o entendimento do bom processo penal, fazendo com que nós tenhamos então as ciências jurídicas. Veja bem, o conceito de ciências jurídicas vai partir de um entendimento conjunto do direito penal, do direito processual penal, complementado pela criminologia. Então, nós sabemos que a criminologia, sendo uma ciência mais ampla, ela vai estudar muito mais além, muito mais elementos e de forma mais profunda, mais social do que
o direito penal. Há ainda uma discriminação e uma barreira contra a criminologia. Há uma dificuldade em aceitação dessa ciência. Porém, ela se tornou tão importante que agora ela é uma cadeira autônoma dentro das universidades, dentro da graduação, como matéria optativa ou até mesmo como matéria obrigatória da sua graduação. De tão importante que ela passou a ser um conteúdo que cai recorrente dentro dos concursos públicos de carreiras policiais, das carreiras jurídicas, seja para a magistratura ou seja para a carreira do promotor de justiça. Enfim, a criminologia tem se tornado cada vez mais vista e mais relevante. Até mesmo dentro do curso de Ciências Políticas e Ciências Sociais, nós vemos as cadeiras acadêmicas de criminologia. Partindo desse conceito, desse entendimento da importância da criminologia, nós percebemos o quanto ela é relevante para a alteração social, para melhor, é claro, e para o controle social. Controle social com letras maiúsculas, aquele previsto lá no Tratado de Rousseau e Voltaire, lá dos filósofos clássicos, e também do Estado Democrático de Direito. O controle social, a partir da Constituição e da legislação penal, ele precisa ser adaptado, ele precisa estar sempre em constante evolução para atender melhor a sociedade, que também está em constante evolução. Não nos parece que o crime está cada vez mais recorrente, que há cada vez mais criminosos e que a criminalidade tem aumentado? Pois bem, essa sensação é premente na nossa sociedade. Quase todo mundo que você pergunta, que você comenta, tem um episódio de crime, um episódio fático que rodeia aquela pessoa, seja como vítima, como ofendido, como testemunha, ouviu dizer de um amigo, de um parente, ou mesmo que já tenha praticado algum tipo de crime, algum tipo de contravenção penal. Isso não é normal. Para o direito penal e para o direito processual penal, o crime é uma anomalia. O crime é algo fora do contexto social que merece uma punição. Porém, para a criminologia, a ciência da criminologia entende o crime como um fenômeno social. Essa nomenclatura é importante porque vai fazer com que tenhamos uma visão mais ampla sobre o crime e que possamos entender como ele altera de fato a sociedade para que possamos agir de forma preventiva, evitando que novos crimes, que novas práticas delituosas possam incorrer e perturbar o bem-estar social aí, que é o objetivo de todo Estado democrático de direito, de toda pessoa, de forma individualizada. A criminologia vai nos ajudar a entender até mesmo a vítima. Isso porque dentro do direito penal e do processo penal, muitas vezes a vítima ela é um coadjuvante dentro daquele processo, daquele procedimento. Muitas vezes a vítima sequer aparece dentro do processo penal. Salvo quando ela vem prestar o seu testemunho, ela vem dar informações, a vítima não tem a menor relevância dentro do direito penal e do processo penal. Porém, para a criminologia, ela é um pilar dos estudos científicos, dos estudos pragmáticos e para entender melhor o crime, fazendo com que possamos promover aí políticas públicas e sociais a fim de evitar a prática de crimes. Veja bem, a criminologia, a partir de estudos e a partir de escolas programadas e que foram desenvolvidas para esse estudo, foi definida como uma ciência. E a partir de ciência, do termo ciência, quando se classifica uma temática como uma ciência, é possível determinar aí a origem, o conceito, a finalidade e as correntes positivas, as correntes que são majoritárias, as correntes minoritárias desse estudo e desse entendimento. A criminologia, ela vem a partir lá do século XIX, do século XVIII, fazendo com que tenhamos um maior entendimento sobre o sujeito do crime em si, o autor do fato, a vítima, o ambiente em que essas pessoas estão inseridas e da sociedade em si. Veja bem, a criminologia vai estudar o autor do fato, a vítima, o ofendido, o local. Eu não digo local aqui para a criminologia o espaço físico, mas sim o ambiente, o meio em que aquele homem médio, entre aspas, né, em que aquela pessoa está inserida
e a sociedade no qual ela está inserida. Assim, nós podemos entender que a criminologia é de suma importância para o avanço dos estudos do direito penal e do processo penal, fazendo com que então tenhamos, como eu disse, as ciências criminais entendidas aí como um complexo dentro do direito penal, do processo penal e da criminologia. Nesse estudo de criminologia, há ainda muita discriminação, muita divergência e muita polêmica. É dito que os criminólogos, as pessoas que estudam o crime, são defensoras de bandidos, são defensoras do próprio crime, realizam apologias para atos criminosos, defendem de forma cega e atacam uma legislação em prol da sociedade. Porém, esse é um entendimento superficial, é um entendimento vago e é um entendimento que não condiz com a realidade do estudo criminológico. Eu já ouvi até de colegas que lecionam a matéria de criminologia que são discriminados dentro dos próprios corredores das universidades. Veja bem, o criminólogo, ele não defende o crime, ele não defende aquela prática, muito pelo contrário, ele busca evitar a prática de novos crimes a partir de um conhecimento amplo, a partir da visão humana, de uma visão social daquele sujeito, daquela vítima, do local do fato e da sociedade em si. Não há que se dizer que o criminólogo, a ciência da criminologia, defende a prática de crimes. Isso é um erro, porém, ainda é uma ciência nova, relativamente nova, uma ciência que está buscando cada vez mais adeptos e que tem agora se dividido. Por exemplo, nós temos a criminologia voltada para as mulheres, para o estudo dos crimes e da vitimologia das mulheres, para o estudo de crimes ambientais com relação à natureza, ao meio ambiente, à biodiversidade, com relação aos animais. Nós temos aí ainda a criminologia voltada de forma específica para os crimes dolosos contra a vida. Então, ela mesma pode se dividir em diversos estudos, mas sempre compreendendo o autor, a vítima, a sociedade e o local em que aquele fato aconteceu, fazendo com que possamos desenvolver estratégias sociais para evitar a prática de crimes. Então, nós devemos entender e abraçar a criminologia como uma ciência social que deve servir para a sociedade, para o Estado democrático de direito, para os formadores de opinião, para a nossa legislação, como um pilar social que vai nos ajudar a alcançar o objetivo final do Estado democrático de direito, que é o bem-estar geral e individual da nossa sociedade. A criminologia entende, então, o crime como um fenômeno social, como um fato social, não apenas como um fato típico, antijurídico, culpável, que merece uma punição, que é a estrutura dogmática lá do direito penal. Como fenômeno social, esse termo nos dá abertura para entender o ser humano por trás daquele crime, tanto no papel de vítima quanto no papel de autor. A criminologia tem uma história muito ampla dentro de si mesma. Ela começou a partir de estudos biológicos, começou a partir de estudos que analisavam a biologia do sujeito, passando então para frenologia, passando então para características visuais dos sujeitos, caminhando aí entre a biologia e a antropologia e passando então pela sociologia, pelo estudo social de como e por que a prática de crime se torna uma constante na nossa sociedade. Maquiavel dizia que o crime é inerente à condição humana. Esse pensamento já foi ultrapassado, porém ele nos dá a ideia de que todo mundo é capaz de cometer um crime. Todos nós estamos sujeitos à prática de crime. Todos nós podemos cometer um crime. Essa frase de Maquiavel, lá do século XVIII, ela traz o entendimento inicial, o ponto inicial de partida que suscitou a inquietação dos primeiros dos filósofos com relação à criminologia. Como toda pessoa é capaz de cometer um crime? É uma pergunta retórica, é uma questão crítica que nos faz pensar, porém, é um fato, é uma realidade. Quem aqui nunca cometeu um crime? Veja bem, crime em sentido amplo, nós temos crime e contravenção penal.
existem fatos positivados no nosso Código Penal que muitas pessoas nem sabem até mesmo que é crime. Quantas pessoas chegam na mesa de audiência e falam, eu não sei por que eu estou aqui, eu não fiz nada. Quantos homens, por exemplo, em contexto de situação de violência de gênero, não entendem que são agressivos, que estão cometendo crimes contra suas parceiras, contra suas companheiras? Quantas mulheres não se percebem vítimas de violência doméstica? Quantas mães não entendem que podem estar cometendo crime, por exemplo, de abandono intelectual, quando não acompanham o desenvolvimento escolar do seu filho? Quantas pessoas, as estatísticas mostram, o crime, por exemplo, de beber e dirigir, o crime de pirataria. São crimes, são fatos típicos que estão positivados no nosso ordenamento jurídico, mas que são uma constante dentro do nosso ordenamento. Não é à toa que crime, o conceito dogmático de crime lá do direito penal, ele é sempre atualizado. Novos crimes precisam ser tipificados para condenar condutas que vão acontecendo no mundo real com maior frequência, como, por exemplo, a importunação sexual que veio em 2018 e que até 2018 não era tipificada. E muitas condutas passavam impunes por não atender ao princípio da legalidade, por não estar positivado dentro da norma penal. Outros, quantos crimes deixaram de existir, como, por exemplo, o adultério? Sabia que até antes do nosso Código Penal, da nossa Constituição, perdão, o crime de adultério era considerado para a legislação penal? Deixou-se de condenar esse crime por uma evolução social. O direito penal em si, ele tem que estar em constante evolução a partir das condutas que acontecem, ou seja, das condutas que já aconteceram, que já modificaram o mundo real. Para a criminologia, esse estudo deve ser prévio, esse estudo deve vir antes, para que tenhamos cada vez menos tipos penais e menos necessidade de punir pessoas e indivíduos e fazer com que a nossa sociedade seja tenha essa degradação social a partir do fenômeno crime. Veja bem, para as escolas e pensamentos da criminologia, nós tivemos até então 3 etapas. Considerando que é uma ciência nova, nós temos aí do século XVIII para cá 3 escolas que podem predeterminar aí as etapas da criminologia. Para essas etapas de criminologia, nós temos a chamada etapa pré-científica, a etapa científica em si e também a etapa intermediária, também chamada de escola eclética. Veja bem, para a escola pré-científica, nós tínhamos aí alguns pontos que determinavam quem é um criminoso e quem não é. O cidadão de bem e o cidadão inimigo do Estado. Nós tínhamos as pessoas que poderiam ser processadas e condenadas e as pessoas que não poderiam ser processadas e condenadas. Lá na antiguidade, nos primórdios dos direitos, nos primórdios do direito penal e do direito processual penal, havia até uma diferenciação entre as penas. Por exemplo, para os romanos, nós tínhamos que, quando havia um adultério, a pessoa homem que cometia um adultério, ela era punida a partir da sua condição social. Se ela era cidadão, ou seja, se ela tinha um cargo no Estado, sabia ler e escrever e tinha uma posição social, ela seria punida de uma forma mais branda do que aquele sujeito que cometesse o mesmo crime, o mesmo tipo de crime, o adultério aqui no nosso exemplo, mas se ele fosse um soldado, mas se ele fosse um carpinteiro, se ele fosse um marceneiro, se ele tivesse uma condição social menor do que a pessoa que compartilhou com ele o ato criminoso, ou seja, a mulher que estava com ele naquele crime de adultério. Sendo ele menor no status social, aquela pena seria maior do que aquele sujeito que cometeu o mesmo crime, mas que tinha um status social maior. Veja bem, era uma seletividade na punição, o que não existe mais em qualquer ordenamento jurídico, seja no Brasil ou em outros países. Não existe mais. A pena ela vai ser pré-determinada para uma pessoa a partir do fato típico cometido, do fato lesivo.
Porém, isso precisou de uma evolução social para que chegasse a essa equidade, a essa equiparação e isonomia. Aqui no Brasil, a partir das nossas constituições e da nossa legislação penal. Porém, a criminologia já trazia isso lá na escola pré-científica, em que ela analisava a fisionomia da pessoa. Há quem diga, resumindo a escola pré-científica, que o mais feio era mais punido. O que é feio? O que é um conceito de feiura? Na criminologia pré-científica existia um conceito. A pessoa que não correspondia a determinados traços físicos e biológicos, fisiológicos, ela era considerada feia e, portanto, ela tinha maior propensão para a prática de crimes. E quando suspeita de ter cometido um crime, possivelmente ela era mais culpada do que uma pessoa considerada mais bonita. Veja bem, esse conceito, esses preconceitos lá da escola pré-científica vinha a partir de pessoas como Lombroso, como Garofalo e Ferri, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. Nós tínhamos essas ideias lá do pensamento clássico. A frenologia também era um entendimento. A frenologia buscava entender o caráter da pessoa a partir do seu comportamento externo. Ainda nós tínhamos a antropologia estudando as atitudes daquele homem, daquele sujeito, daquela pessoa, para determinar se ela era criminosa ou não. Nós tínhamos ainda a imposição moral e a imposição da religião, quando o catolicismo ou os conceitos cristãos eram impostos a todos e aquele que fugisse desse conceito, aquele que não comungasse daquela crença, estava propenso à prática de crimes e certamente, quando suspeito, ele era condenado. A escola, a etapa pré-científica da criminologia trazia então conceitos de observação, não necessariamente conceitos empíricos da prática, mas conceitos indutivos. É possível dizer que era uma ciência, que era um estudo de indução, de dedução, apenas pela observação e por teorias que não eram colocadas em práticas, teorias que não eram confirmadas na prática, como a gente tem hoje, a partir das metodologias científicas, que eram apenas visualizadas, observadas no mundo real e ali estavam sedimentadas a partir de escritos, textos e artigos publicados. Partindo dessa evolução, nós tivemos maiores conceitos, maiores estudos, fazendo com que essas experiências passassem a ser empíricas. Por procedimento empírico, nós analisamos, então, a prática, o sujeito e a repetição daquele ato. Isso é a ciência empírica. Nós estudamos a recorrência daquela prática para, então, entendê-la. Lá na ciência, lá na etapa pré-científica, nós não tínhamos o conhecimento empírico, nós tínhamos então conhecimento dedutivo, indutivo. A partir da prática, a partir do estudo recorrente, percebeu-se a necessidade da escola empírica ser o norte da criminologia. E passamos então à escola científica, a etapa científica da criminologia. A etapa científica da criminologia vem trazer para a gente também os fundamentos clássicos da fisiologia, da biologia, da antropologia, fazendo com que os cidadãos ainda fossem divididos em cidadãos de bem, cidadãos inimigos do Estado, em pessoas feias, bonitas e que eram passíveis de punição a partir da sua condição social. Porém, já nessa etapa científica, Lombroso, Garofalo e Ferri, que são os maiores doutrinadores dessa corrente, trouxe aí a figura do positivismo. Trouxe aí, então, a codificação dessa criminologia, fazendo com que os tipos penais e as punições fossem, então, de fato, na legislação, diferenciadas a partir de conceitos da fisiologia, da biologia e da antropologia. Era uma análise a partir da observação dos fatos, a partir da observação dos sujeitos, dos atores, mas ainda não considerava a vítima, não considerava o local do fato e também não considerava a sociedade como um todo, apenas considerava o criminoso, assim chamado a partir do primeiro momento.
A pessoa que estivesse fora daquelas condutas sociais seria observada, o seu comportamento seria analisado a partir da repetição e então criminoso ele era classificado. Sem ser ainda observado um procedimento de legalista, um procedimento de contraditório, de ampla defesa, porque esses já são conceitos modernos, correto? Ainda, a escola positivista traz o entendimento da antrobiologia. Olha só, o conceito de antropologia é misturado com a biologia propriamente dito. Então, fenômenos fisiológicos, a aparência física, a fisionomia da pessoa ainda era importante para a etapa científica da criminologia, fazendo com que houvesse ainda uma diferenciação entre os sujeitos a partir da sua aparência, a partir de como aquela pessoa se apresentava para a sociedade e do seu status social. A criminologia passou por essas etapas através de diversos estudos, através de muitos artigos que a gente pode ter acesso até hoje, mas chegou à escola eclética, também chamada de escola intermediária. A escola intermediária passou a ver que não necessariamente a pessoa feia ou a pessoa mais feia ou ainda a característica pessoal, as fisionomias, o contexto em que aquela pessoa estava inserida não necessariamente levavam aquela pessoa à prática delituosa. Começou-se a observar, a partir daquela iniciativa empírica, a partir da observação, do estudo e da repetição, que não necessariamente, obviamente, mas nós só temos esse óbvio, essa constatação de obviedade agora, na modernidade, de que não era a condição fisiológica, genética, a aparência da pessoa que a levava a delinquir, muito menos o local em que estava inserida e a sociedade que a cercava. Para a escola intermediária ou escola eclética, são analisados conceitos mais modernos, conceitos mais humanitários, conceitos de antropologia e sociologia já atualizados, fazendo com que a gente possa entender o homem em lato sensu, a pessoa inserida, o indivíduo inserido dentro de um contexto social e por que ele delinque, qual é a necessidade que lhe falta, qual é a necessidade que ele tem, qual é a necessidade da prática daquele crime para aquele sujeito dentro do seu contexto social, histórico e ambiental antropológico. Fez com que nós tivemos um conhecimento mais amplo, uma necessidade de ter esse conhecimento ampliado a partir do estudo de outras ciências, trazendo aí a sociologia, a antropologia, o direito penal, o direito processual penal, a ciência política, as ciências sociais para o estudo do crime. Lembrando que para a criminologia, crime é um fenômeno social, não é um fato típico antijurídico culpável, esse conceito engessado e prático do direito penal. Ela é um conceito social. Por isso, precisamos abrir a nossa mente, é uma ciência nova, precisamos entender o porquê e a necessidade dessa ciência para o bem-estar social. A partir disso, a gente vai entender os conceitos de crime para a ciência da criminologia. Veja bem, como eu disse, crime é um fenômeno social. Se é um fenômeno social, o crime, igual lá no direito penal, precisa de uma pessoa, precisa da prática humana, seja uma omissão, uma conduta comissiva, omissiva, seja por uma ação negativa ou uma ação positiva, o crime pressupõe a existência de uma prática humana por trás dele. E é por isso que é tão importante estudar o ser humano que vem a partir aí dessa conduta criminosa. Também é necessário estudar a vítima. Qual foi o objetivo do autor do crime com aquela conduta? Assim, para a criminologia, a vítima é de extrema importância. Pela primeira vez, a vítima toma um protagonismo dentro do estudo do crime. O crime, então, passa a ser visto a partir da perspectiva da vítima e como ele poderia ter sido evitado, fazendo com que possamos desenvolver políticas públicas, políticas sociais, sistemas de segurança pública para proteger as vítimas, fazendo com que a prática do crime seja prevenida. É um mecanismo de prevenção social, de controle social.
A partir do Estado Democrático de Direito, nós tivemos aí a equivalência das pessoas e das comunidades entre si, não havendo distinção entre cidadão mais. Não havendo mais distinção entre o cidadão de bem e o cidadão inimigo do Estado, havendo uma equiparação entre homens e mulheres, fazendo de todos nós cidadãos. Esse conceito de Estado Democrático de Direito, lá dos romanos, que veio passando aí pelo direito romano-germânico e chegou até o Estado Democrático e as democracias que nós temos hoje instauradas pelo planeta, nós temos o entendimento de que todo mundo é igual. Nós temos, então, o entendimento de direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, assim como nós temos alguns dispositivos instituídos na nossa Constituição. Esse conceito de igualdade, de isonomia entre as pessoas, fez com que, então, dentro da criminologia, já a partir da escola eclética ou intermediária, um estudo moderno, né, da nossa humanidade, da nossa sociedade e, então, do crime, fez com que a vítima tivesse o seu protagonismo, fez com que passamos a entender a necessidade de trazer a vítima para esse estudo, assim bem como o local do fato. O local do fato se tornou importante em razão do contexto social daquelas pessoas, para que possamos entender como elas estão inseridas naquela comunidade, naquela sociedade, bem como a sua renda, a interferência da sua genética, a interferência da sua condição social para provocar o crime, seja enquanto autor ou enquanto vítima. Não estou dizendo jamais que para a criminologia a vítima provoca o crime. Jamais. Isso não é uma máxima, isso não é um statement, isso não é um ponto da criminologia. Mas sim, a vítima é importante para entender o crime. A vítima é importante para que possamos saber o porquê aquele fato aconteceu. A partir do estudo da vítima, passando aí para o local do fato, possamos fazer a combinação de estudos e de análises entre autor e vítima. É sabido que muitas vezes autor e vítima não se conhecem. Você está passando pela rua, uma pessoa te assalta, comete um furto, um roubo, um latrocínio e você sequer conhecia aquela pessoa. Mas para o conceito de local do fato, de circunstâncias físicas e ambientais, na criminologia, há sim uma ligação, há um vínculo entre aqueles sujeitos, social. Todos nós que moramos numa determinada cidade temos um vínculo. Todos que estamos num determinado país temos um vínculo. E assim, todos os humanos, todo mundo do planeta tem um vínculo entre si. Esse é o conceito de criminologia, que estuda tanto o indivíduo a partir da sua casa, a partir do seu núcleo familiar, a vítima também, a partir do seu local de trabalho, a partir dos seus gostos e das suas intimidades, a partir da influência externa que ela adquire, que ela permite que altere ou influencie a sua vida, bem como, assim, a cidade em que vive, o local em que compartilha as suas transações financeiras, as suas relações interpessoais. Tudo é importante para a criminologia, fazendo com que possamos entender a sociedade como um todo e buscar a prevenção da prática de crimes. Assim, passamos para o entendimento de que a criminologia é importante para o estudo do autor, para o estudo da vítima, para o local do fato e, assim, para a sociedade como um todo, podendo chegar aí ao estudo da sociedade enquanto elemento da criminologia num contexto único, fazendo com que mesmo as pessoas que moram em cidades diferentes, estados, países diferentes, possam ter aí a mesma importância para a criminologia, que possam ter o mesmo reflexo dentro daquela sociedade, fazendo entender em que tipo de comunidade, em que tipo de local, um sentido micro, da sociedade para a criminologia, em que tipo de local acontecem menos crimes de certo tipo e por quê, ou porque em certos tipos de locais para a criminologia acontecem mais crimes daquele determinado tipo. Por exemplo, é sabido que em comunidades periféricas nós temos maior incidência de crimes de tráfico de drogas, de crimes de roubo, de furto e de crimes contra a vida.
Já em comunidades de classe média e classe média alta, nós temos igualmente a incidência da prática de tráfico de drogas, mas nós temos também fraudes, estelionatos, outros crimes contra a ordem tributária, contra a ordem trabalhista, contra a ordem econômica, que não são tão vistos em comunidades periféricas. Isso faz com que entendamos o crime em si, os autores, as vítimas, o local e a sociedade como um todo, fazendo com que possamos implementar políticas determinadas para aquele local e para aquela sociedade, seja de saúde, seja de educação, sejam políticas públicas de segurança ou até mesmo na área social. Por exemplo, nós temos o tipo penal da pessoa a classificação penal do superendividado. Aquela pessoa que é tão endividada que chega a promover crimes em razão da sua prática, da sua condição de superendividada. Essa pessoa superendividada, para o termo técnico, via de regra, ela é uma pessoa de classe média alta, classe média baixa e não a pessoa da periferia. Porque, via de regra, aquela pessoa compra muito, é uma pessoa que gasta muito, é uma pessoa que é passível de cometer crimes para comportar, para complementar, para dar seguimento aí ao seu padrão de vida sustentado pelo crime. Já na periferia, nós temos outros tipos de práticas que podem ser combatidas a partir desse conhecimento. A criminologia veio, então, para nos fazer entender que o crime, o estudo do direito penal e o processamento lá na esfera do processo penal não pode ser único, não pode ser engessado como um todo para todas as pessoas. Apesar de haver a necessidade de estabelecimento de penas isonômicas, de penas equivalentes para todos os cidadãos, esses mesmos cidadãos, apesar de serem iguais, isonômicos, com direitos e deveres iguais, eles são diferentes. E é isso que importa para a criminologia. A criminologia vai fazer com que tenhamos um conhecimento mais amplo do cidadão, fazendo com que possamos ajudá-lo a manter a manutenção do seu bem-estar, evitando o crime. Então, vocês vejam que eu trouxe palavras repetidas como Estado democrático de direito, bem-estar social, comunidade, periferia, classe média, fisionomia, autor, vítima, o crime em si. Todas essas são palavras-chave que você pode anotar para que a gente possa ter um entendimento maior sobre a que se dedica a criminologia. A criminologia, de forma ampla, vai trazer essa abertura para que você tenha um pensamento crítico e um pensamento filosófico para entender o crime e não apenas punir e julgar. O conceito de justiça também é muito importante para a criminologia. Veja bem, quando nós tivemos desastres naturais aqui no Brasil, nós tivemos empresas responsabilizadas e o sentimento social de justiça. Várias notícias no noticiário, quando a gente assiste um telejornal e a gente percebe ali o comentário sobre um crime, uma vítima entrevistada, a frase mais repetida é: eu quero justiça. Justiça. Todo mundo quer justiça. Mas será que nesse Estado democrático de direito brasileiro de hoje, a partir do básico, da pouca disseminação da criminologia, do estudo científico do crime e dos seus sujeitos, nós temos um conceito justo de justiça? Para quem estuda direito, para quem faz direito, para quem atua no direito, é sabido que, por exemplo, direito e moral e ética são conceitos diferentes. Às vezes, o que é justo não é moral, às vezes, o que é moral não é justo, às vezes, o que é moral não é ético e, às vezes, o que é ético não é justiça. Esses conceitos se confundem, porque eles são, de fato, diferentes. Muitas vezes, a justiça impõe uma determinada pena para o autor do fato e a vítima se sente ainda injustiçada. Às vezes, o autor do fato recebe uma reprimenda e ele mesmo sequer entende por que está sendo punido. Ou seja, o direito penal, o processo penal, a ação penal e toda a aparelhagem do Estado não se fez relevante para aquele sujeito. Não se fez importante para alterar aquela ordem que modificou o mundo real, fazendo com que haja a prevenção de novos fatos criminosos.
A criminologia vai servir para isso. A criminologia vai trazer um entendimento mais amplo, filosófico, ético, moral, até mesmo religioso nas questões em que algumas pessoas impõem a sua religiosidade, as suas crenças, as suas diferenças, as suas subjetividades para não atender certos comandos legais. Muitas vezes as pessoas se usam da sua subjetividade para opor a terceiros, podendo então estar cometendo crimes. E esses conceitos, esse entendimento vai ser de muita relevância para o direito, a ciência da criminologia. Veja bem, quando nós estudamos a criminogênese, nós vamos entender aí que criminologia é o estudo do crime a partir de um fenômeno social, compondo aí esse estudo a partir desses diversos autores. Mas, dentro da própria criminologia, nós temos a criminogênese. A criminogênese vai se voltar, dentro de todos esses autores, apenas para o crime, para a origem do crime. A própria palavra vai nos dar esse entendimento, criminogênese, a gênese do crime. Sem dispensar ou menosprezar ou ignorar o entendimento dogmático do direito penal de que crime é fato típico antijurídico culpável, de que precisou de uma conduta humana voluntária e consciente dirigida a um fim específico, é o conceito de conduta lá do direito penal, com um nexo causal, com um resultado naturalístico e um resultado finalístico e com uma tipicidade formal e material. E ainda que não há lá que há a antijuridicidade, seja não havendo uma isenção de pena, não havendo uma legítima defesa, um exercício regular de um direito, fazendo com que aquela pessoa seja reconhecida como culpável, né? Um maior de idade, uma pessoa consciente, uma pessoa em plenas condições mentais, uma pessoa com seus direitos civis plenos e ainda possível de punição. Então, o fato típico antijurídico culpável e a punição serão, sim, relevantes para o direito, para a análise da criminologia. Porém, não somente. A criminogênese, sendo um ramo, um estudo, um detalhe da criminologia, vai fazer a gente entender a origem do crime. A partir da criminogênese, então, do entendimento da origem do crime, nós vamos ter a ciência da vitimologia. Sendo a vitimologia também um estudo da criminologia, ela vai ser complementar à criminogênese e a criminogênese complementar à vitimologia. São termos que parecem, ao primeiro olhar, a quem está só estudando superficialmente a criminologia, quem está tendo noções preliminares de criminologia, noções instrutórias, parecem até termos difíceis até mesmo de se falar. Criminogênese, vitimologia, bioantropologia, mas não necessariamente. Basta ter um pouco de calma e paciência, sendo essa uma ciência nova, uma ciência ainda não largamente disseminada, ela vai fazer com que tenhamos um pensamento mais crítico, mais filósofo e que possamos pensar fora da caixinha. Né? O direito penal, lá na faculdade, nos ensina na graduação que o crime é um conjunto de complementos, um castelinho de cartas que precisa ser composto para que exista um crime. Porém, para a criminogênese dentro da criminologia, será um conceito muito mais amplo, um conceito que vai perceber o cidadão enquanto autor, vítima, o local em que ele frequenta, o local em que ele se criou, o local que ele desenvolve suas atividades, bem como a sociedade em geral no qual ele está inserida. Então, é possível afirmar que a criminologia estuda o crime, mas não a sua origem. A origem do crime será estudada por um ramo da criminologia, que será chamada de criminogênese. Ainda, a infração penal, seja o crime ou a contravenção penal, vai ser estudada dentro dessa criminogênese também a partir do autor e da vítima. Como eu disse no começo da nossa aula, a vítima passou a ter suma importância para o entendimento tanto da criminologia, do porquê o crime acontece, mas também para a sua origem. A vítima passa a ter um capítulo autônomo dentro da criminologia, o estudo da vitimologia. A vitimologia não é a mesma coisa que vitimização. Vitimização também é um conceito da criminologia que vai estudar o porquê aquela pessoa
pode ter se colocado naquela situação. O porquê existe um sofrimento, um dano psicológico, o porquê aquelas consequências do crime têm força e têm influência dentro do direito, dentro da vida da pessoa que foi a ofendida, que é de fato a querelante daquele fato criminoso ou até mesmo a vítima lá na ação penal pública, condicionado ou incondicionado. É preciso entender que a criminologia vai trazer aí conceitos amplos, conceitos técnicos e conceitos que partem de estudos empíricos, fazendo com que aqueles conceitos clássicos já passem despercebidos e passem por conceitos ultrapassados, porém de necessária importância para a gente entender por que a criminologia é importante. Veja bem, a maior população carcerária do Brasil são pessoas pretas, negras de cor preta ou parda, segundo o IBGE. Por quê? Existe uma questão social a partir desse cenário, a partir dessa estatística. Por que a violência doméstica e familiar contra a mulher precisou do estabelecimento de uma lei específica para isso? Por que houve alteração legislativa contra a dignidade, os crimes contra a dignidade sexual, trazendo aí o estupro de vulnerável como uma certeza, né? Como a vulnerabilidade pré-estabelecida da pessoa menor de 14 anos. Por que houve alteração legislativa inaugurando o crime de importunação sexual? Porque todos os movimentos sociais nos levam ao conhecimento da nossa própria sociedade, mas isso só vai ser possível a partir da criminologia. Então, mesmo que você ainda não tenha tido acesso à temática da criminologia ou que você não saiba do que se trata, você está inserido nesse estudo. Com certeza, os números do IBGE, os números da Receita Federal, os números do Detran da sua cidade fazem parte dos estudos científicos dos criminólogos, das pessoas que se dedicam à criminologia. Isso faz com que o conceito de sociedade, local, vítima e autor sejam bem profundos, sejam relevantes para a sociedade e para o bem-estar social, sendo este o objetivo do Estado Democrático de Direito. Assim, nós chegamos à conclusão da nossa aula de introdução e noções básicas sobre criminologia e eu espero que você tenha tido a curiosidade, que você tenha tido o bichinho da criminologia tenha te mordido para que você passe a estudar melhor essa ciência. Essa ciência passou para a graduação como uma disciplina isolada, como uma disciplina autônoma, merecendo aí todo um semestre de dedicação. E por isso ela é tão importante. Então, seja qual for a área que você vai seguir, seja qual for a carreira jurídica que você pretende seguir, certamente a criminologia vai estar no seu caminho. Seja nas provas de concurso ou até mesmo dentro da temática das provas da OAB, ela será necessária. Ainda não é uma temática, uma disciplina cobrada dentro da prova da OAB especificamente, mas certamente vai contribuir para o seu raciocínio, seja para responder as perguntas objetivas ou até mesmo a prova subjetiva lá na sua peça de segunda fase. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado da introdução à criminologia. Vamos então para o nosso quiz? Sobre a vítima, é possível afirmar que a criminologia observa o crime de forma ampla, considerando a interação entre o criminoso, a vítima e os meios de controle social. Em regra, a vítima não é objeto da criminologia, estudo da criminologia, e nunca irá se relacionar com o ator do fato. É correto afirmar que a vítima não tem poder de contribuição na criminogênese? A vítima nunca poderá ser instrumento de análise para entender a infração em si. Veja bem, essa pergunta nos faz pensar sobre a posição da vítima no estudo da criminologia. Como eu disse na nossa aula, a vítima ela é extremamente importante para a gente entender o conceito de crime, para a gente entender o fenômeno social do crime na nossa sociedade. Porém, a criminologia jamais vai levar a entender que a vítima contribuiu para o fato criminoso de forma específica, que ela chamou o crime para si. Não é uma apologia ao crime, não se trata de uma defesa pura e simples e cega do fato criminoso,
mas sim um entendimento complementar. Então, a resposta adequada seria: a criminologia observa o crime de forma ampla, considerando a infração, a interação entre o criminoso, a vítima e os meios de controle social, a partir do local e a partir da nossa sociedade. Vamos para a nossa próxima pergunta. Sobre criminologia, é possível afirmar que é uma ciência que se ocupa apenas da origem do crime? O que antecede o comportamento criminoso não é objeto de análise da criminologia. É preciso que o crime aconteça para ser estudado. A infração irá se relacionar com o autor do fato, com a vítima do crime e com os diferentes meios de controle social. Franz von Liszt foi o primeiro doutrinador a sugerir que a criminologia fosse estudada a partir de uma análise isolada com a ciência puramente penal. Letra A. É uma ciência que se ocupa apenas da origem do crime? Bom, eu expliquei na nossa aula que criminogênese é um estudo dentro da criminologia que sim, se ocupa da origem do crime, mas a criminologia não, é um estudo, uma ciência muito mais ampla. Sobre criminologia, então, podemos entender que o que antecede o comportamento criminoso não é objeto de análise de criminologia? Bom, eu disse durante toda a nossa aula que a criminologia vai se ocupar do sujeito, da vítima, do local do fato e da sociedade em si, dos comportamentos prévios, dos comportamentos posteriores. Então, a letra B está eliminada. A letra C. A infração irá se relacionar com o autor do fato, com a vítima do crime e com os diferentes meios de controle social? Exato. A resposta C é a resposta correta, isso porque realmente, de fato, o estudo da criminologia, a ciência criminológica, traz para a gente um estudo prévio e depois do fato criminoso sobre o autor, sobre a vítima, o crime em si e como forma de controle social. Como esse estudo pode servir para o desenvolvimento de políticas públicas, sociais, de segurança pública para o controle social. A nossa próxima pergunta. Como principal expoente da criminologia biológica ou bioantropológica, Cesare Lombroso justificava que Lombroso é a pessoa mais influente lá da etapa pré-científica da criminologia. A. O crime ou criminoso são atributos ligados à essência de determinadas pessoas, mas não por isso seriam exceções na sociedade. Determinados sujeitos são criminosos independentemente do meio, mas não poderiam praticar condutas desviadas em qualquer lugar, necessitando de um estímulo externo. A Escola Positivista de Direito Penal, inaugurada por Lombroso, avalia o crime a partir de fatores e elementos antropomórficos, tais como a composição física, a sexualidade, o peso e a idade do indivíduo. O criminoso de ocasião seria uma pessoa normal, porém com uma predisposição inata para o crime, e esse também poderia ser corrigido, também poderia ser punido e modificado. Veja bem, Cesare Lombroso foi o precursor da escola positivista e trouxe aí para a gente um entendimento de que uma pessoa, a partir de suas características físicas, biológicas, antropomórficas, da sua constituição física e das suas escolhas subjetivas, seria uma pessoa mais tendenciosa ao crime. É um pensamento já ultrapassado, é um pensamento que foi vencido a partir das teorias da evolução de Lamarck e Charles Darwin, mas que foi, sim, uma escola que perdurou por muitos anos, por muitos séculos, inclusive. A letra C, então, é a resposta correta. Sobre a criminologia biológica, que teve expoente Cesare Lombroso, nós temos que o estudo do crime vai ser a partir de fatores e elementos antropomórficos, tais como a composição física, a sexualidade, o peso e a idade do indivíduo. Essa foi a nossa aula de criminologia, as suas noções básicas e os seus conceitos introdutórios. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela.
Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.